Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da série RH Blindado. Queridos, aqui nós falaremos do direito do trabalho na prática do RH, de forma simples, descomplicadas, para você, empresários e profissionais de RH, de pequenas e médias empresas. A nossa intenção é gerar na sua companhia uma vantagem competitiva nos seus negócios. Queridos, meu nome é Helenilda Rufino, sou advogada, professora universitária, especialista e mestre em Direito do Trabalho e eu ajudo pequenas e médias empresas a tornarem a sua área de RH mais assertiva e blindada. Blindada como? Dentro da legislação. No episódio de hoje nós falaremos de verbas salariais e adicionais. Bem, vamos lá. Eu creio que você deve estar se perguntando: quais são os adicionais que interferem nas verbas salariais? Quais adicionais, doutora, reflete lá nas outras verbas salariais do meu empregado? Pode me explicar, por favor? Claro que eu trago aqui uma explicação para você. Vamos lá. Na pequena e média empresa é comum ter a mesma dúvida que você tem, tá? E essa dúvida inquieta os empresários. Mas calma, estou aqui para ajudá-los e nós vamos descobrir tintim por tintim acerca desse tema. Mão na massa, né? Vamos lá, papel e caneta na mão. Queridos, em primeiro lugar, o que são adicionais? Os adicionais são aquelas verbas que o próprio nome já diz. É um adicional. Esse adicional, na verdade, ele é um salário de natureza indenizatória. Por quê, queridos? Porque esse adicional eu estou indenizando o empregado pelo fato de ele estar trabalhando em situações especiais ou além da sua jornada, ok? Doutora, mas afinal de contas, quais são os tipos de adicionais? Porque eu preciso que você me diga para que eu analise, para que eu, como profissional de RH, indique para o meu empregador quais adicionais nós teremos de passar a pagar ou quais adicionais nós não temos a obrigatoriedade de pagar. Então vamos lá? O primeiro adicional que eu vou trazer aqui para você, o adicional noturno. Adicional noturno, queridos, é um salário condição, ou seja, eu devo pagar o adicional noturno para aquele empregado que trabalha no período noturno. E esse horário noturno, ele se inicia às 22 horas e se encerra às 5 horas da manhã. Sim, esse horário é o horário do trabalhador noturno. A peculiaridade, meus queridos, do seu empregado que trabalha à noite e onde está a primeira ponta de observação do seu profissional de RH é a hora noturna, ela é contada de forma reduzida. Sim, a hora noturna, na verdade, o empregado, a cada 52 minutos e 30 segundos, ele já completa a sua hora de trabalho. Diferentemente no horário normal, né? No horário comercial, os empregados que trabalham no horário diurno, a cada hora de trabalho, ele precisa necessariamente trabalhar os 60 minutos. Já o trabalhador, na condição de trabalho noturno, ele deve, a cada 52 minutos e 30 segundos, ele conquista uma hora de trabalho, tá? Qual é a outra peculiaridade desse adicional? Esse adicional, meus queridos, ele é um adicional que adiciona no salário do empregado 20%. O empregado, ele vai fazer, o empregador, ele fará o pagamento de um adicional de 20% a mais no salário contratual. É o salário que você fez a contratação daquele empregado. Então, se você contratou aquele trabalhador para receber o salário de R$ 4.000, o adicional noturno dele deverá ser sobre o valor dos R$ 4.000, ok? Bem, o salário noturno, queridos, ele integra no salário, integra na remuneração, tá?
quando se fizer o cálculo de férias, nós devemos fazer também o cálculo do adicional noturno para que se faça o pagamento correto das férias daquele empregado. Outra peculiaridade, queridos, a prorrogação de jornada daquele empregado que trabalha à noite, ela se estende nos mesmos moldes do horário noturno. Doutora, como assim? Explique isso direito. Vamos lá, fique calmo. A gente está aqui para esclarecer todos esses pontos. Queridos, quando um trabalhador, suponhamos que eu, Helenilda, trabalhe à noite em uma empresa frigorífica, digamos assim, tá? Nessa empresa, o meu horário se inicia às 22 horas e ele se encerra às 5 da manhã. Dentro desse período, como eu disse, a cada 52 minutos e 30 segundos é considerado como a hora cheia trabalhar. Se eventualmente o meu empregador, se você é empregador, solicitar que eu estenda, que eu faça 1, 2 horas extras, que eu trabalhe até às 6, até às 7 horas da manhã, esse horário de 52 minutos e 30 segundos, ele prevalece na jornada, tá? Não é pelo fato de que o seu empregado passou a trabalhar no horário diurno que ele passa a trabalhar 60 minutos para conquistar 1 hora, tá? Então, você, profissional de RH, precisa se atentar nesses detalhes na hora de fazer a sua folha de pagamento, ok? Bem, o trabalhador rural, ele também segue nos mesmos padrões, ok? O adicional noturno do trabalhador rural segue na mesma entoada. Bem, queridos, nós temos agora o adicional de insalubridade. O que é esse adicional, doutora? Esse adicional é um adicional que deve ser pago para o seu empregado se ele trabalha em uma situação insalubre. E qual é a pergunta clássica do empregador para nós? A pergunta que sempre aparece é: doutora, eu tenho uma loja de roupas e eu preciso pagar a insalubridade para a faxineira da loja? Nossa, essa é uma pergunta bem ardida, né? Muitos ficam na dúvida, mas eu estou aqui para esclarecer. O adicional de insalubridade, queridos, ele deve ser instituído dentro das atividades que estão definidas, destacadas na norma regulamentadora número 15, tá? A NR 15, ela traz todas as atividades que são consideradas atividades insalubres. No caso da faxineira, da auxiliar de serviços gerais, ela tem direito à insalubridade desde que ela faça a limpeza de banheiros de locais públicos, aberto ao público, tá? Já uma faxineira, uma auxiliar de serviços gerais que trabalha na sua loja, ela não faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que o seu banheiro, o banheiro da sua empresa, não é aberto ao público, ok? Também a empregada doméstica, a sua empregada doméstica, ela não faz jus ao recebimento de salário de insalubridade, ainda que tenham 10 banheiros na sua residência. Por que ela não faz jus, doutora? Porque a legislação assim prevê, ok? Já quando você percebe que o seu trabalhador está em uma condição insalubre, doutora, eu tenho uma empresa de desinfetantes, tá? Nós produzimos ali os desinfetantes e o meu empregado, ele precisa receber o adicional de insalubridade? Sim. Nesse caso, sim. Por quê? Porque a NR 15, ela traz ali os ingredientes químicos que são passíveis de pagamento de adicional de insalubridade, que tornam o ambiente de trabalho do trabalhador insalubre, tá? E aí, o que você, empregador, ou você, profissional de RH, deve orientar o seu
contador, enfim, a colocar ali no holerite do empregado. O percentual de adicional de insalubridade, queridos, ele varia, tá? Ele pode ser 10%, 20% ou 40% sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Trazendo um caso prático para vocês, nós tivemos aqui um cliente em que ele nos solicitou a regularização ali do seu RH e a primeira coisa que nós detectamos, todos os empregados ali faziam jus ao pagamento de adicional de insalubridade. Contudo, ele fazia o cálculo sobre o salário contratual daquele empregador, então, daquele empregado. Então, se o empregado era contratado para receber um salário de R$4.000 e a imposição do percentual de insalubridade era no percentual de 20%, aquele empregador ele estava pagando 20% sobre o salário contratual do empregado, que na maioria das vezes era um salário superior ao salário mínimo. Bem, como essa forma de pagamento para aqueles empregados já incorporou no patrimônio do empregado, faz parte do pagamento do empregado, ele não poderia retirar a forma de cálculo desses empregados. Mas para os novos empregados, ele sim passou a corrigir essa questão e passou a pagar os 20% sobre o salário mínimo, o que foi uma economia gigantesca dentro da quantidade de empregados que ele tinha na sua empresa, tá? Nós temos também o adicional de periculosidade, queridos. O adicional de periculosidade, o próprio nome já diz, né? É um adicional, é um salário condição. Ele é considerado esse salário condição por quê? Porque enquanto o empregado estiver na condição de trabalho perigoso, enquanto o empregado estiver na condição de salário de trabalho em ambiente insalubre, enquanto o seu empregado estiver na condição de trabalhador noturno, eles fazem jus a esses adicionais. Uma vez esse empregado retirados dessa condição, eles perdem o direito ao adicional. Por qual motivo? Pelo motivo que eu mencionei. É um salário condição. É um salário condicionado àquela peculiaridade ali, seja em periculosidade, seja ali na insalubridade, no trabalho noturno, enfim, ok? Bem, o que muitos não sabem, muitos empregadores e muitos profissionais de RH não sabem, é que o adicional de periculosidade ele só é devido em 3 circunstâncias que a própria legislação nos traz. Que circunstâncias são essas? A primeira, se o seu empregado trabalhar exposto a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, se o seu empregado está trabalhando em um ambiente exposto a roubo, violência física, né? E no caso aqui nós estamos falando dos seguranças. E a terceira hipótese é aquele empregado que trabalha com motocicleta, ou seja, o seu motoboy registrado na sua empresa, ele faz jus ao adicional de periculosidade, ok? Somente nessas 3 hipóteses é que o empregador tem a obrigatoriedade de pagar o adicional de periculosidade. Se o meu empregado, doutora, ele não trabalha nessas 3 condições, mas, eventualmente, ele trabalha em altura, ele não tem direito ao adicional de periculosidade? Não, queridos. A NR 16, ela traz claramente que trabalho em altura não gera direito à periculosidade. Portanto, se você hoje paga esse adicional para o seu empregado que trabalha em periculosidade, você não pode retirar esse adicional, pois já é um direito incorporado no patrimônio do seu empregado. Mas, para os próximos empregados,
que trabalhar na condição de trabalho em altura, eles não terão direito ao adicional de periculosidade. Portanto, você, empreendedor, empresário, profissional de RH, não tem a obrigação de fazer esse pagamento, ok? Bem, qual é o percentual do adicional de insalubridade? O percentual do adicional de periculosidade é 30%. Sobre quê, doutora? Sobre o salário contratual do empregado, ok? Portanto, se você contratou um segurança por R$5.000, esse segurança, ele terá direito a R$1.500 de adicional de periculosidade, ok? Nós temos também a presença do adicional de transferência. Nossa, doutora, esclarece isso para nós, por favor, porque eu envio os meus empregados para trabalhar na minha filial na Zona Sul e eles exigem o adicional de transferência uma vez que foram transferidos de outra unidade. Bem, você empregador e você profissional de RH, vocês necessitam ter essa informação. Então, continuando aqui na nossa jornada de conhecimento, o adicional de transferência, queridos, ele é devido somente quando há a transferência temporária daquele empregado, ok? E essa transferência temporária, ela só é devida se o empregado ele muda de estabelecimento, se ele é obrigado a levar a sua família para o novo local de trabalho. Mas se você transferiu o seu empregado apenas de bairro, mas dentro do mesmo município ou alguma cidade aqui como na Grande São Paulo, e se é possível o empregado ir e voltar para a sua residência, o adicional de transferência não é devido, ok? Se a transferência for definitiva, não há que se falar em adicional de transferência. Mas outra peculiaridade. Bem, quem são os meus empregados que têm direito a esse adicional, doutora? Todos os meus empregados, a minha vendedora da loja, enviar ela para trabalhar, sei lá, em uma filial no Sul, eu preciso fazer o pagamento de adicional de transferência? Bem, uma ótima pergunta, né? Somente tem direito ao adicional de transferência, ou melhor, somente pode ser transferido aquele empregado que está em cargo de confiança, que há cláusula implícita no contrato de trabalho, ou até mesmo cláusula expressa no contrato de trabalho, dizendo que ele vai trabalhar a cada tempo em uma localidade diferente do país, e também é necessário ter a real necessidade do serviço. Vamos traduzir tudo isso que eu disse? Bem, cargo de confiança é aquele cargo cuja gestão, o empregado ele ocupa o cargo de gestão e ele tem poder para admitir, demitir, promover, aumentar o salário, tá? Mudar cargos de função. Se ele tem estas funções independentemente do aval de um terceiro, ele de fato tem um cargo de confiança, tá? Para que ele seja um gerente, seja transferido de uma unidade para outra unidade dentro da nossa federação, dentro do Brasil, ele primeiro terá de ter no seu contrato uma cláusula implícita. O que é essa cláusula implícita? É aquela cláusula que ela não está escrita no contrato de trabalho, mas ela, pela natureza do trabalho exercido pelo trabalhador, já se entende, né, que aquele empregado vai trabalhar a cada tempo em um estado, né, aqui do nosso país, tá? Do Brasil. E deve-se haver a real necessidade do serviço daquele empregado em uma outra filial, ok? Qual é o percentual devido para esse empregado que exerce cargo de confiança, que existe cláusula expressa
ou implícita e que eu preciso dele lá no estado do Amazonas e ele mora aqui em São Paulo, trabalha aqui em São Paulo. Esse empregado, ele terá direito a 25% a mais no seu salário por estar temporariamente alocado em outro estado, ok? Seguindo, meus queridos, temos o mais corriqueiro, que não há empregado que não tenha feito, né? Horas extras. Para você, empregador, e para você, profissional de RH, as horas extras, você tem certeza que você sabe calcular? Aí que tá, né? As horas extras, elas devem ser pagas no patamar mínimo de 50%. Contudo, se o sindicato daquela determinada categoria estipular valor superior, o valor do adicional deve ser conforme o acordo ou a convenção coletiva, né, daquela categoria. Também as horas extras, queridos, hora de almoço. Vamos falar dessa hora de almoço, tá? Doutora, eu sempre peço para o meu empregado fazer meia horinha de almoço. Vou ter problema com isso? Vai. Sinto informar, terá problema sim. Mas esse problema foi amenizado pela reforma trabalhista. Caso esse empregado que é convocado a trabalhar sempre meia hora, a voltar meia hora antes do seu horário de almoço, antes da reforma, o empregador tinha que pagar o valor da hora cheia daquele empregado. Hoje, pós-reforma, que beneficiou, né, a vida dos empregadores, facilitou a vida dos profissionais de RH, hoje é diferente, tá? Hoje, se você convocar o seu empregado para trabalhar no horário de almoço, antes dos 60 minutos, da 1 hora estipulado pela lei, dentro de uma jornada comum, né, ele terá direito ao recebimento como hora extra apenas da quantidade de minutos suprimida do seu horário de almoço, ok? Bem, seguindo, qual é o benefício de você, empreendedor, e você, profissional de RH, ter o conhecimento desses adicionais? O principal benefício, gente, é que o empreendedor, ele tem que conhecer os índices e ele tem que conhecer a aplicabilidade desses adicionais. Isso vai gerar economia, como exemplo, né, que eu dei daquela empresa que o seu RH fazia o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário contratual e não sobre o salário mínimo. Nesse caso, qual é o principal benefício que eu posso dizer para você, empreendedor, empresário, e para você, profissional de RH de pequenas e médias empresas? Bem, o conhecimento, ter o conhecimento da aplicabilidade e os índices desses adicionais vai gerar para vocês nada mais, nada menos do que economia. E qual empresário, nos tempos atuais, não deseja economizar e deixar o seu dinheiro ali mais tempo no seu caixa, não é mesmo? Assim como eu disse no exemplo anterior, tá? Após o treinamento, queridos, de um time de RH, você vai verificar que para os próximos empregados, a aplicação dos adicionais serão realizados da maneira correta, ok? Bom, agora é a hora crucial dessa aula, queridos. No frigir dos ovos, doutora, o que integra e o que não integra a remuneração do meu empregado? Vamos lá. Fique calmo e anote. Verbas que integram o salário do seu empregado, ou seja, verbas que incorporam no patrimônio dos seus empregados. Quais são? O salário base, né, que é o salário fixo, já é salário por si só. Incorpora nesse salário gratificações legais. Quais são as possibilidades de gratificação? Gratificação natalina, o famoso 13º, e a gratificação de cargo de confiança, que é um salário de
um salário e condição, né? Então, as duas gratificações, gratificação natalina e a gratificação de função, incorporam ao salário do empregado, tá? As comissões também incorporam o salário do empregado. A quebra de caixa, para você lojista, você regularizou essa questão da quebra de caixa dos seus empregados, das suas empregadas, que fecham ali o caixa da sua empresa? Bem, é um ponto muito importante, que nós falaremos profundamente numa aula oportuna, tá? Também os adicionais habituais, né? Os salários condição, foram estes que eu detalhei para vocês. Também incorpora ao salário o salário in natura. Lembra que eu disse na aula anterior que o salário in natura é aquele salário pago pelo trabalho e não para o trabalho, ok? Seguindo agora nas verbas que não integram a remuneração, tá? O salário do empregado. Pagamento em cigarros ou bebidas alcoólicas, nós temos uma súmula da Suprema Corte Trabalhista que proíbe o pagamento através de bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas nocivas ao ser humano, tá? Auxílio alimentação tem uma peculiaridade. Se você paga para o seu funcionário o vale alimentação em dinheiro, a partir de agora, deixe de ter essa prática e dê a ele o vale alimentação no cartão alimentação, tá? Bem, ajuda de custo também não integra o salário, a remuneração do seu empregado. E o que é a ajuda de custo? Vale transporte, né? Auxílio gasolina, não integra, ok? Abonos, gente, abono salarial. Qual é o principal abono? O principal abono é o adiantamento salarial, queridos. Muitos entendem o abono como 13º, mas não. O abono, a terminologia correta dele é o adiantamento salarial e não 13º salário, ok? Bem, diárias de viagem. Se você tem ali a sua área comercial e você envia os seus vendedores para viajar, visitar clientes, enfim, esse custo de viagem não integra o salário do seu empregado. E por fim, os prêmios também não integram o salário do seu empregado, ok? A peculiaridade que eu tenho para dizer, então, só reafirmando aqui, vale transporte não deve ser pago em dinheiro. Vale transporte deve ser pago dentro do cartão, né? Ou correspondente. Tem algumas capitais, algumas cidades que tem ainda aquele ticketzinho, né? Que entrega ali no ônibus, ok? O vale alimentação, como eu disse, faça o pagamento sempre dentro do cartão alimentação. Em especial, tá? Obrigatoriedade máxima se a sua empresa está integrada ao PAT, tá? Programa de Alimentação do Trabalhador. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Quem tiver dúvidas, sugestões, por favor, entre em contato conosco no direct. Nós teremos o maior prazer em auxiliá-los, tá? Podem, por favor, curtir, tocar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar essa aula e, além disso, meus queridos, todos os comentários nós daremos um retorno para vocês e me deem sugestões de tema para a gente discutir aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.